Olá, nós estamos no estudo de número 38 e hoje nós vamos ver as bênçãos na ressurreição dos fiéis. Nós vimos na aula anterior quais são as bênçãos que os crentes recebem na hora da sua morte. A alma dos crentes ela é aperfeiçoada em santidade e imediatamente vai para a glória e o corpo aguarda na sepultura a ressurreição final. Hoje nós vamos ver as bênçãos que os crentes recebem de Cristo na ressurreição. E essa é a pergunta que está no breve catecismo. E a resposta é que na ressurreição, os fiéis, sendo ressuscitados em glória, serão publicamente reconhecidos e absolvidos no dia do juízo, e tornados perfeitamente felizes no pleno gozo de Deus por toda a eternidade. Eu creio que há três aspectos importantes aqui para nós pensarmos. Eu prefiro sempre dividir os textos aqui do breve catecismo para nós entendermos melhor. A primeira coisa que nós observamos sobre a ressurreição final dos crentes é que a primeira coisa que acontece é a bênção dele ser recebido em glória. E o texto que nós podemos usar está em 1 Coríntios 15, 42 e 43, quando Paulo discorre sobre a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos crentes também. E Paulo diz, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Então, Paulo está falando aqui sobre a ressurreição dos crentes e ele mostra claramente que a ressurreição dos crentes será uma ressurreição gloriosa. O segundo aspecto é a bênção de a pessoa que é crente em Cristo, ela ser reconhecida e ser absolvida no dia do juízo. Lá em Mateus 10, 32, Jesus diz, portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Em Apocalipse 3, 5, nós lemos que o vencedor assim será assim vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então, se nós confessamos ou testemunhamos de Cristo nesse mundo e dando prova da nossa vocação e eleição, dando prova do nosso cristianismo, na verdade, em prática, não só crendo nos elementos da fé, da confissão de fé ou do breve catecismo, mas crendo também na prática e praticando a palavra de Deus. Então, ao vencedor, Jesus promete que nunca vai apagar o nome do livro da vida, pelo contrário, ele vai confessar o nosso nome diante do nosso Deus e Pai e diante dos seus anjos. Então veja que a primeira bênção é ser ressuscitado em glória, a segunda ser absolvido no dia do juízo e ser reconhecido diante de Deus, e a terceira bênção é se tornar perfeitamente e plenamente feliz em Deus por toda a eternidade. Essa é uma grande questão que as pessoas correm atrás hoje da felicidade, mas a felicidade ela se alcança apenas em alguns momentos de alegria, de prazer. Por exemplo, você faz uma refeição, você tem um contentamento de comprar alguma coisa que você gosta e outras coisas, e você tem poucos momentos de felicidade. Lá no céu nós seremos plenamente, perfeitamente felizes, não só por um tempo, mas por toda a eternidade. Lá no sermão profético de Jesus, em Mateus 25,
versos 32 e 30 a 34, Jesus diz: todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação deste mundo. Então, Jesus, na ressurreição, nos coloca num lugar em que nos tornaremos plenamente e perfeitamente felizes por toda a eternidade. Lá alguém diz talvez que no Velho Testamento não há alusões sobre a ressurreição, mas há muitos trechos sobre a ressurreição. O Salmo 16, verso 11 é um desses exemplos. E veja que o salmista diz: tu me farás ver os caminhos da vida. E olha que ele diz: na tua presença há plenitude de alegria, e à tua direita há delícias perpetuamente. Então olha que texto bonito e que retrata bem o que os teólogos de Westminster colocaram. Então veja que as bênçãos na ressurreição dos fiéis é uma bênção não a passageira, como são as bênçãos desse mundo, mas são bênçãos eternas, são bênçãos que nos levam àquilo que o homem procura, a felicidade, e Deus nos traz um contentamento final. Talvez nós passemos por lutas, dificuldades nesse mundo, mas na eternidade, lá não haverá choro, lá não haverá ranger de dentes para aqueles que creem em Cristo, mas eles estarão perpetuamente, continuamente com o Senhor. Por isso eu o convido a que você creia em Cristo, para que você goze dessas bênçãos, para que você esteja no último dia com Jesus Cristo, quando ele separará as ovelhas dos cabritos. E ele vai dizer: venham, benditos do meu Pai. Então eu convido você a ir a Cristo, que você entregue o seu coração ao Senhor Jesus Cristo. E se você já crê em Cristo, que você permaneça nele, que você seja a cada dia edificado na rocha que é Jesus Cristo. Que ele o abençoe e guarde a você e a sua família. Amém.